Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje tenho a grata satisfação de receber aqui esse meu colega, meu amigo, Dr. Edivaldo Ravena Picasso, professor da nossa casa e coordenador do NECRIM, o Núcleo Especial Criminal. Seja muito bem-vindo, professor e delegado Ravena. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, até prestando contas para a sociedade do trabalho que a Polícia Civil tem feito em conjunto com a Uniara, um trabalho relevante, um trabalho que vinha faltando no meio social, que é a mediação e a conciliação nos crimes de menor potencial ofensivo. Então, já entramos no assunto. Fala um pouquinho para o nosso ouvinte, que é nosso ouvinte cativo, já sabe muito bem sobre o NECRIM, porque o doutor Edivaldo já veio falar, mas como as coisas têm evoluído no NECRIM, como é que foram desde a implantação do NECRIM até agora, como têm acontecido as conciliações e como o NECRIM tem se comportado? Então, o NECRIM teve início em março do ano passado, né? Então nós estamos com 1 ano e pouco de vivência. E nós recebemos até hoje 1.400 ocorrências nesse período. E as ocorrências são ocorrências de crimes de menor potencial ofensivo. Crime de menor potencial ofensivo são aqueles previstos na Lei 9.099, que são crimes que afetam a sociedade, mas não de uma maneira tão profunda. Esses crimes, eles muitas vezes são precursores de outros crimes mais graves. Então, crimes dessa natureza, nós temos como exemplo a lesão corporal culposa, que são aqueles crimes de acidente de trânsito, em que alguém machuca a outra pessoa por uma negligência ou imperícia ou imprudência. Temos aqueles crimes de ameaça, crime de perturbação do sossego, enfim, são crimes que afetam a sociedade, mas não têm um potencial ofensivo muito grande. Então nós temos chamado as pessoas que se envolvem nessas ocorrências no NECRIM. O NECRIM é Núcleo Especial Criminal, como foi dito, e nós mediamos a conversação entre as pessoas. Antigamente a delegacia não fazia essa mediação. Antigamente a delegacia encaminhava os fatos para o fórum e muitas vezes, entre o tempo do fato e o encaminhamento para o fórum, as pessoas às vezes mudavam de opinião em relação aos fatos. Então hoje o que nós fazemos, antes de encaminhar para o fórum, nós chamamos as partes no NECRIM e lá elas são então mediadas, elas conversam e tentam solucionar as suas pendências. Em 84% dos casos, as pendências são resolvidas ali mesmo e as pessoas acabam não desejando nenhum processo criminal porque tem a solução para o seu conflito. E aí então, quando depende de uma homologação judicial, nós encaminhamos para o fórum para que o juiz homologue o acordo firmado entre elas e isso passa a valer como um contrato entre as partes, com possibilidade de execução e tudo mais. E tem sido assim, muito gratificante esse serviço, porque é um serviço que a gente percebe que a pessoa sai de lá com uma solução para o seu conflito. Então a pessoa bateu o carro, causou lesão na outra parte, a outra parte muitas vezes abre mão do processo criminal em razão do acordo firmado. E a gente garante que as partes realmente se sintam à vontade para firmar o acordo que desejam. Basicamente é isso que acontece com o NECRIM. Quer dizer, o NECRIM veio para ajudar um pouco, evidentemente, o judiciário, mas esse para mim é a consequência só. O NECRIM veio para fazer aquilo que é mais importante, que as partes entre elas decidam e não venha uma decisão de um terceiro. Exatamente, porque na verdade a Polícia Civil, ela por exercer o ofício de polícia judiciária, ela é um braço do judiciário realmente, né? É o poder executivo colocando à disposição do judiciário uma polícia, que é a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. E essa Polícia Judiciária é a polícia que faz o inquérito policial nos crimes de grande potencial ofensivo, é a polícia que faz a prisão em flagrante para encaminhamento para o fórum.
E, ou seja, hoje ela é também a polícia que faz esse trabalho prévio para o judiciário, né? De atender as pessoas dentro dos seus conflitos, dos conflitos pequenos, que antes era deixado de lado e que acabava muitas vezes evoluindo para um grande conflito. O que nós temos percebido hoje é que as pessoas, ao fazer um BO de ameaça, o João ameaçou o Pedro, nós chamamos os dois do NECRIM, e aí os dois conversando, o conflito acaba. Antigamente nós encaminhávamos para o fórum isso sem haver essa conciliação, ou pelo menos essa tentativa de conciliação. O que acabava acontecendo é que os BOs continuavam sendo gerados, as ameaças continuavam, não tinham fim. Não obstante no fórum estivesse tramitando o processo. Com essa conversação, com essa possibilidade das pessoas estarem conversando diante de uma autoridade, é impressionante como isso acaba se desfazendo. O conflito se desfaz e acaba se levando ao judiciário aqueles casos que realmente necessitam de uma providência jurisdicional, quando realmente as próprias partes verificam que não tem jeito. E aí então caberá uma decisão judicial. Ou seja, a gente não faz uma filtragem, na verdade, a gente faz um trabalho que possibilita as partes conversarem. E a minha experiência pessoal durante esse período tem sido no sentido de que é um serviço que faltava. É um serviço que as pessoas não tinham e necessitavam. Ou seja, as pessoas não querem um processo, as pessoas querem uma solução. E agora as pessoas têm uma solução. Então, em 84% desses casos, há uma solução. E é até engraçado que em alguns casos, a gente começa, quando as pessoas começam a conversar, às vezes a gente tem a impressão que não vai dar acordo. Até a gente fica meio um pouco frustrado com isso. Embora o mediador nunca deva forçar o acordo, né? O mediador, o conciliador, de forma alguma deve buscar o acordo como um objetivo final. O que ele deve é deixar as partes à vontade e expor todas as possibilidades na mesa. Ele é praticamente um terapeuta das pessoas. E às vezes a gente acaba, na mediação, acaba acreditando que não vai dar acordo, mas as próprias partes no fim acabam, não, a gente quer um acordo sim, a gente não quer o processo, a gente quer firmar um acordo, alguém acaba abrindo mão ou dividindo as prestações em várias parcelas e acabam chegando a esse acordo. Então é um serviço que faltava. E o NECRIM tem a vantagem também de as pessoas têm procurado os advogados para estarem acompanhando-as nessas audiências. E o advogado tem sido muito útil, né, tanto das duas partes, para poder ajudar nessa conciliação. Então, normalmente o advogado, as partes procuram seus advogados, comparecem com seus advogados e aí há conversação para chegar a um acordo. Então tem sido assim, um serviço, como diz um amigo meu, um serviço abençoado. É um serviço que as pessoas realmente estavam necessitando e é muito útil a elas. É porque, usando bem um jargão popular, uma pessoa muitas vezes tem algum tipo de problema, tal, mas ela não quer necessariamente ferrar a outra, não quer que a outra vá e seja condenada criminalmente. Mas ela gostaria de que pelo menos a outra pessoa que cometeu algo que ela se sentiu mal com isso, né? Mas que tenha alguma resposta, que não fique, como dizem popularmente, né? Que não acabe em pizza. Então, naturalmente, o NECRIM vem justamente para fazer esse trabalho inicial, porque depois, na hora que chega no fórum, os ânimos já estão, já não tem mais aquela condição conciliatória, embora nós vamos falar no segundo bloco, tem essa audiência inicial, o que nós chamamos de audiência preliminar, prevista na legislação, mas ele está mais à vontade, não é aquele ambiente de fórum, eu não estou sendo processado, quer dizer, não recai essa situação sobre uma determinada pessoa e nem a outra quer isso, né? Isso, exatamente. É uma atividade extraprocessual e as pessoas então se sentem bem à vontade, porque ainda não há um processo de uma pessoa contra a outra. Diferente de quando os fatos vão para o fórum, porque aí surge o processo, né? E nessa audiência que nós fazemos, as pessoas ficam bem à vontade, a gente faz questão disto, e elas naturalmente vão chegando a um acordo. E é um mecanismo que nos surpreende,
a maneira como as próprias pessoas acabam chegando àquilo que elas querem. A gente nota que as pessoas querem um resultado, né? A pessoa que está com problema com o seu vizinho, por exemplo, como temos alguns casos assim de perturbação do sossego por latido de cachorro. É uma coisa que quem está de fora acha isso insignificante, mas para a pessoa que está na casa e está incomodada com o latido do cachorro do vizinho, para ela isso é um grande problema. É isso que a gente nota. E muitas vezes ela rompe com o seu vizinho o relacionamento. Então ela não consegue mais conversar com o seu vizinho. Ela está magoada, ela está indignada, ela está nervosa por conta do latido do cachorro do vizinho. E não consegue mais conversar com o seu vizinho, porque o seu vizinho já não quer mais conversa com ela, mandou ela procurar os direitos dela. Ou seja, está rompido o diálogo entre ambos. O que nós fazemos é reatar esse diálogo. Chamamos as duas partes lá e tivemos vários casos de pessoas exatamente nessas ocorrências que não se conversavam mais. Na audiência eles perceberam a besteira que estavam fazendo, né? Aí eles perceberam que realmente aquilo que estava importunando-as não era algo muito grave e que deveriam deixar realmente para lá e chegar a um denominador comum. Então me recordo de uma pessoa que se comprometeu a colocar o cachorro no fundo do quintal, mudou o canil de local para que o cachorro não latisse, porque o cachorro latia porque ele via pessoas passando na frente do portão. E esse latido incomodava o vizinho. Colocando o cachorro no fundo da casa, o cachorro não mais incomodou. E ficou solucionado esse problema. Então temos um monte de histórias como essa. Mas as partes já não conversavam mais, ou seja, isso ia ao fórum, o juiz ia tomar uma decisão e as pessoas talvez não ficassem satisfeitas com a decisão. Não tenho a menor dúvida, porque o juiz não ia estar lá e, na verdade, o conciliador acabou se transportando para dentro do problema. Vamos para um breve intervalo, mas já retornamos. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença ilustre do Dr. Edivaldo Ravena Pigasso, digníssimo delegado da Polícia Civil de Araraquara e professor da Uniara e coordenador do NECLIM, o Núcleo Especial Criminal. Nós terminamos o outro bloco, o senhor falando sobre um caso prático da questão do latido. Fale para os nossos telespectadores mais alguns casos pitorescos e, inclusive, que tipos de crimes nós vamos poder estar solucionando no NECLIM. Nós temos assim uma diversidade de crimes muito grande. Nós tivemos o caso lá de duas pessoas, 2 rapazes que num pátio de um supermercado se agrediram mutuamente por conta de por estarem transitando no pátio do supermercado, um acabou fechando o outro, se desentenderam e houve uma agressão, um soco. Um bateu no outro. E como é um crime de lesão corporal dolosa, é um crime que também é considerado de menor potencial ofensivo, foram chamadas as partes no NECLIM. Aí uma das partes estava indignada por ter sido agredida, né? E aí nós fizemos um acordo. A outra parte prestou serviços numa instituição filantrópica da cidade, Lar Nosso Ninho, inclusive. E a outra parte se deu por satisfeita com essa condição da pessoa estar prestando um serviço a uma instituição filantrópica que ela mesma indicou. A pessoa ficou satisfeita, também a pessoa que agrediu ficou satisfeita com essa possibilidade de estar pagando pelo seu erro, e ela admitiu que errou. No dia da audiência ela estava pedindo desculpas para a outra parte.
E ela acabou então fazendo esse serviço, a instituição filantrópica nos deu uma carta dizendo que realmente ela havia cumprido esse acordo que ela firmou com a vítima. E aí esse fato se encerrou e acabou por ali. Nunca mais tivemos notícia de outros conflitos entre as partes. Então é um exemplo do funcionamento do NECRIM. Temos um caso também de uma empresa de transportes que, por conta dos seus caminhões, acabava gerando barulho na vizinhança. Então já havia sido rompido também a conversação entre os vizinhos e a transportadora. Chamamos as partes lá e conseguimos firmar um acordo. Nós temos tratado também algo que acontece muito em Araraquara, são as chamadas áreas de lazer, né? Onde a pessoa às vezes tem um abuso na área de lazer. A pessoa que é proprietária muitas vezes não tem alvará de funcionamento, né? Porque a pessoa, para ter uma área de lazer, ela precisa ter uma licença da prefeitura para estar atuando nesse ramo. E muitas vezes a pessoa constrói uma área de lazer clandestina, acaba alugando. As pessoas que utilizam da área de lazer, elas causam barulho, importunam os vizinhos. Então nós temos resolvido isso também, nós temos chamado todas as partes, inclusive o proprietário da área de lazer, para que a gente possa estar encontrando uma solução. E a gente coloca todas as partes no teatro dos acontecimentos, né, a ponto de que todo mundo se comprometa em solucionar esse tipo de acontecimento. Alguns são mais difíceis de solução, né, principalmente quando há um barzinho em que a pessoa trabalha com o bar, é uma dificuldade maior em solucionar. Mas o que a gente percebe é que todas as partes acabam querendo uma solução. Há interesse das partes em buscar uma solução. E normalmente ninguém é radical. Ninguém chega lá e fala, eu quero que feche, eu não quero que não aconteça mais. Todos acabam tendo o bom senso de estar entendendo que todo mundo precisa ceder um pouco para que as coisas funcionem. Então quem causa o transtorno acaba reconhecendo que causou o transtorno, acaba reconhecendo que precisa modificar a sua atitude para que aquele transtorno diminua. E quem está sendo prejudicado também entende que a outra parte precisa estar trabalhando, precisa estar funcionando também. E acaba chegando a um acordo. Temos o caso de uma empresa que a vizinha reclamava que os veículos paravam em frente à casa dela. Né? A empresa, para descarregar, é um mercado, para descarregar as mercadorias, os caminhões pararam em frente à casa dessa pessoa. E ela reclamou desses caminhões em frente à sua casa. Nós chamamos as partes lá, expomos a situação a todas elas e conseguimos chegar a um acordo entre elas. E era um fato que já vinha sendo tratado entre elas há algum tempo e não estava se chegando a um acordo. Então nós conseguimos uma solução pelo menos satisfatória para as duas partes em torno disso. E aí é que está a importância do mediador. Exatamente. Porque, como o senhor acabou de dizer, eu tenho certeza que todos os outros da área de lazer, dos caminhões e tal, todas as situações as partes já estavam tentando resolver, mas sempre daquela forma, né? Já vem-se jamais exaltado porque já está se sentindo prejudicado e não tem alguém que possa, calma, não é bem assim, é bem assado e tal. O mediador no NECRIM, ele acaba se tornando uma pessoa especializada em até dar sugestões, porque os casos começam a se repetir. É igual advogado, né? Você começa a tratar muito um caso, você acaba tendo várias perspectivas daquele caso. Então nós fazemos isso, a gente acaba, em razão da semelhança dos acontecimentos, acabamos por conseguir dar algumas sugestões de conciliação, né? de atitudes que possam melhorar. Tivemos um acidente de trânsito onde no acidente uma das partes pagou a outra R$400 na hora, né? A outra parte recebeu os R$400, passado algum tempo ela entrou com uma ação civil, né? Pedindo ação no juizado de pequenas causas, pedindo R$2.000. Ela queria mais R$2.000. Só que como havia lesão corporal culposa, nós chamamos as partes no NECRIM. As partes estiveram no NECRIM, acompanhadas por seus advogados. E aí houve uma sugestão
a parte que tinha recebido 400 queria mais R$500. A outra parte não aceitava pagar os R$500. Ela acabou oferecendo R$400. A outra parte relutava em receber os 400, queria os R$500. E aí nós demos a sugestão de dividir em 2 vezes. Aí ambas as partes acabaram concordando. Então são atitudes como essa que acabam facilitando a conversação entre as partes. Então o mediador é uma pessoa de fora do problema, que facilita a comunicação entre as partes. Aqui a Uniara fornece um local para a gente poder, agradável, para estar se fazendo essa conciliação. E esse é um serviço que a população necessitava. Era algo que não existia, e aí a gente compreende porque muitas vezes tinha o processo, mas as pessoas continuavam em conflito. Tinha 1, 2, 3 processos sobre o mesmo fato. Nas delegacias é muito comum, e era muito comum você ver vários boletins de ocorrência sobre o mesmo fato. E as pessoas diziam, puxa, eu fiz 10 boletins de ocorrência e não aconteceu nada. Então agora acontece. As pessoas são chamadas e as pessoas elas conversam, e é impressionante a solução, o bem-estar que causa nas pessoas esse tipo de serviço. E tem mais um serviço adicional, né? Depois o NECRIM acompanha o cumprimento do acordo, as questões, se as partes realmente Exatamente. se acertaram. A gente acompanha se houve o resultado do trabalho realizado. Tá? Há um interesse nosso em saber como é que isso está repercutindo na sociedade. Porque a gente quer que as pessoas saiam de lá com o seu problema resolvido sem nenhum arrependimento. Então a gente acompanha para se saber se a pessoa cumpriu o acordo, se cumpriu o acordo, se foi satisfatório. Porque para quem faz a mediação, isso é importante para quem um dia quiser ser mediador. Nós não forçamos o acordo, porque se forçar o acordo é pior. As pessoas têm que sair de lá e não se arrepender do que acordaram. Essa é uma regra importante na fase de conciliação e mediação. Porque se a pessoa amanhã fez um acordo e foi induzida a esse acordo, o trabalho do mediador ou do conciliador perde a credibilidade. A pessoa não pode sair de lá se sentindo enganada. Ou seja, não é como uma venda que às vezes você acaba comprando um produto e depois você chega em casa e fala, nossa, o que eu fui fazer? Por que eu comprei isso? Não pode ser dessa forma. Na mediação as pessoas precisam ir para casa e com a consciência de que, olha, não era tudo o que eu desejava, mas eu consegui muito do que eu desejava, do que eu queria. E já estou por satisfeito. Então a gente faz questão de frisar isso, se as pessoas realmente estão satisfeitas. E aí as pessoas vão para casa, a gente acompanha e os resultados têm sido muito bons. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Nosso Direito. Muito interessante essa questão do NECRIM e principalmente elucidar todas essas atividades aqui na nossa Araraquara com a parceria da Uniara. Professor Ravena, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer assim, a Uniara pelo acolhimento desse projeto. É um projeto que tem tudo para se desenvolver ainda mais. Eu tenho alguns planos para que esse projeto seja levado aos bairros da cidade, para que nós possamos formar mediadores que possam estar trabalhando nos conflitos sociais. E a Uniara tem dado todo esse aparato, a essa experiência que já começa a se desenvolver em todo o estado de São Paulo. Então agradeço a Uniara por isso, agradeço à Polícia Civil, ao Dr. Fernando Giareta, que também teve a iniciativa de implantar em Araraquara esse projeto e dizer à população que estamos à sua disposição. Qualquer conflito existente, procurem a delegacia do seu bairro, façam um boletim de ocorrência e vocês serão chamados para solucionar os seus conflitos. Independente disso, nós também estamos à disposição na Avenida Dom Pedro II, 764, que é o local onde funciona o NECRIM. Muito bem. Chegamos ao final do programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.